Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa blusinha. É uma peça linda, tá? Eu fiz no tamanho G, que é o tamanho que a minha cliente pediu. Ela me enviou uma peça dela, uma blusinha, para que eu fizesse do mesmo tamanho, apenas com um pedido de fazer 2 centímetros, 2 dedos a mais, tá? E aí eu fiz. Eu medi, né? Fiz 3 carreirinhas a mais, tá? É um tamanho G, mas com esse detalhe que está um pouco mais comprido, tá? Eu vou passar todas as medidas para vocês saberem que tamanho ficou. E eu gastei aqui 2 novelos e um pouco do terceiro, tá? Bem pouco do terceiro novelo. Mais algo que eu ensino para vocês é que, se você precisou comprar o terceiro novelo, então você vai cobrar o preço de 3 novelos, tá? Aí você vai somar aí ao seu trabalho, as horas de trabalho, enfim, tudo aquilo que nós crocheteiras costumamos agregar à nossa peça, né? E esse é um detalhe para vocês, tá? Se vocês usarem, por exemplo, esse é um tamanho G, mas ficou mais comprido, tá? Se eu não tivesse feito um pouco mais comprida, então eu gastaria 2 novelos, tá? Mas como eu aumentei o comprimento, tive que ir para o terceiro, tá bom? Se eu tivesse gastado os 2 novelos, seria um preço, com 3 é outro. Ah, mas eu não gastei tudo, não tem problema, mas você teve que comprar, né? Então, você tem que pôr isso daí na precificação da peça, tá? Então, eu vou passar as medidas para vocês para darmos início. Então, eu vou passar para vocês as medidas. Aqui a altura da parte aqui do decote, essa altura aqui ficou 5,5, tá? 5,5. A largura ficou 19. Aqui do decote ali ficou 19, tá? Vou passar também a parte da manga. Parte da manga. O comprimento da manga ficou 28 centímetros, tá, pessoal? A largura aqui no final ficou 17 centímetros, que eu fui fazendo a diminuição, tá? Durante o vídeo vocês vão ver. Aqui deu 7,5 centímetros, tá ok? Do comprimento aqui, deixa eu subir um pouco. Do decote. O tamanho da pala. Aqui. Tamanho da pala. 20 centímetros, tá? O comprimento dela total, que também eu vou passar para vocês. Lembrem-se que eu falei para vocês que ela quis 2 dedos maior, tá? 2 centímetros, né? 3 centímetros. Então, aqui o comprimento dela
Deu 60 centímetros eu medindo aqui, tá? A blusinha que ela me enviou era de 57 centímetros, mas ela quis esse tanto aqui maior, tá? Foi o recado que ela me enviou. 2 dedos maior, então deu 3 centímetros, tá bom? Então, esse é um tamanho G, né? Eu vou passar a largura dela. Quando eu terminei a pala, que eu iniciei essa parte reta, eu não fiz aumento nem diminuição nenhuma, eu desci completamente reto, tá? Então, a largura dela é a largura total, né? 49 centímetros, tá? 49 centímetros. Então, aí estão as medidas. Se vocês quiserem fazer do mesmo tamanho, esse tamanho G, com o mesmo fio, né? Então, é esse tamanho aí, tá? O mesmo fio que eu utilizei. Antes de tudo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, tá? Comentem, eu procuro responder todas as perguntas, as dúvidas, tá bom? E vamos lá. Então, pessoal, para esse trabalho que nós vamos iniciar, eu vou utilizar aqui o fio Anne da Círculo, tá? Vou utilizar a agulha 2, que tá pedindo 1,75, mas quem tem o ponto mais apertadinho pode usar um pouco maior, não tem problema, tá? Para dar um caimento melhor, eu vou usar a 2. Pode usar até a 2,5, tá, pessoal? Essa cor aqui é o branco. Tem aqui o lote, a cor, tá? Se vocês precisarem de mais, eu vou dizer quantos eu usei, tá? Mas vocês precisam sempre preservar esse rótulo aqui, porque importa muito, tá? Se mudar um número aqui, mesmo sendo branco, vai fazer diferença, tá? O tom vai aparecer diferente, tá bom? A Tex dela, do fio Anne é 295, tá? Então, você pode usar qualquer fio, linha, né? Qualquer fio desse que tenha esse Tex, porque daí dá para você usar essa agulha e seguir as medidas que eu vou ensinar. Agora, se você usar um outro fio e uma outra agulha, aí é claro, vocês sigam então as medidas, não são só os pontos, tá? O total de correntinha, essas coisas, tá? Eu vou usar também, pessoal, marcadores, tá? Ó, tenho aqui num potinho os meus marcadores, eu vou usar desses aqui, tá? Eu prefiro esses porque aí você fecha e ele não escapa, tá? Tem outros aqui, mas para outros fins. Esse aqui, às vezes, você não presta atenção, ele acaba escapando, tá bom? Então, eu prefiro esses, tá? Vou usar também uma tesoura e uma fita métrica, tá bom? Vocês tenham aí sempre em mão uma fita métrica de qualquer modelo, qualquer marca, aí basta que seja uma fita métrica para poder medir, tá? Eu gosto sempre de fazer os meus trabalhos e medidas, tá bom? Então, vamos lá. Essa blusinha que eu vou fazer é um tamanho G, tá, pessoal? Então, vocês podem pegar uma blusinha aí de vocês ou da sua cliente, fazer as correntinhas, medir o decote, se vocês forem começar pelo decote, essa aqui eu começo pelo decote, mede o decote, vai medindo para dar o tamanho certo, tá? Então, aqui, para iniciar, eu vou fazer 130 correntinhas. Como eu vou fazer as correntinhas e fechar, então, eu vou fazer esse tanto de correntinha para poder passar na cabeça, tá? Se você fizer abertinha um pouco na frente ou atrás, aí você pode fazer
menos correntinhas. Para o tamanho G, você pode fazer até, por exemplo, 96 correntinhas, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar as correntinhas, que eu vou passar para vocês. Já tem aí no meu canal, tá? Essa explicação, mas aqui eu vou explicar novamente. Então, eu vou fazer, que é para as correntinhas não entortarem. Muitas vezes, quando a gente fecha, aí vai fazendo a segunda carreira, a carreira, né, de continuação, e lá no finalzinho a gente descobre que tá torto. Então, dessa forma aqui não tem esse risco, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que com 15 já dá, tá? Então, tá. Eu fiz 15 correntinhas, certo? Vou tirar a minha agulha aqui da primeira e vir aqui para a última, tá? Mas, ó, sempre certinho as correntinhas, tá bom? Então, eu venho aqui na primeira que eu fiz, aliás, né? Primeira correntinha que eu fiz, tá? Venho certinho aqui, ó. Para não torcer, é muito mais fácil aqui com 15 do que com 130, né? Aí, eu, ó, vim aqui para a primeira, venho na última que eu fiz, na última correntinha, e sigo fazendo. Então, eu fiz 15, aí vou continuar. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e aí eu vou fazer até 130, tá bom? Quando eu chegar na 130, eu volto. Pessoal, cheguei nas 130 correntinhas, tá? Olhem só como tá aqui. Então, eu tenho agulha na primeira correntinha e na última, certo? Aí, eu vou pegar essa última que eu fiz e passar por dentro da primeira, tá? Assim, o meu trabalho, eu posso fazer a carreira tranquila que não vai torcer, tá? Aí, eu vou subir 3 correntinhas, tá? E mais uma de separação, e vou pular uma correntinha e vou para a próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo uma e na próxima eu faço um ponto alto. E assim eu vou seguir fazendo a carreira toda dessa forma, tá? Fazendo uma correntinha de separação, pulando uma e na próxima fazendo um ponto alto. Esse é o ponto rede, tá? Ou o ponto vazado, carreira vazada, tá? Prontinho, pessoal. Olhem só. Eu terminei a carreira em pontos vazados e já coloquei até os marcadores, com as divisões das costas, das mangas e da frente. E vou explicar para vocês como é que eu fiz essa divisão. Aqui, eu fiz esse último ponto alto, tá? Da carreira vazada, faço uma correntinha, pulo, olha aqui, pulo um pontinho, olha como deu certinho a carreira, tá? Sem torcer o trabalho. Pulo essa correntinha, venho aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, e faço um ponto baixíssimo, tá? E fica assim a minha carreira. Aí, depois disso, eu vou explicar para vocês como eu fiz a divisão. Então, de 130 pontos, eu vou colocar 40 nas costas, 40 na frente e 20 em cada manga, tá? 25 em cada manga, certo? Então, 40 na frente,
40 nas costas, 40 na frente, 25 em cada manga. Então, 40 com 40 dá 80, 25 com 25, 50, 80 com 50, 130 pontos, certo? Então, eu conto assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? Porque como nas costas é 40, contando essa metade é 20 e essa metade é 20 dá 40, tá? Então, como eu iniciei aqui, eu já contei e coloquei o marcador no 20º ponto, que é bem na correntinha, tá? Aí eu contei. Aqui é o 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que caiu bem em cima do ponto alto, que é da manga 25, tá? Aí aqui eu contei 40, que é a frente, 25, que é a manga, e coloquei um marcador, e os outros 20 da parte das costas, certo? Com essa separação e essas marcações, você vai saber direitinho onde é que você tem que aumentar, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora uma carreira em pontos altos. Então, uma carreira em pontos cheios, tá? Fiz a vazada, vou fazer em pontos cheios. Aí, eu vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar em todos os pontos, até mesmo nos espacinhos. Olha, no meio, no espacinho, na separação de correntinhas, eu também fiz um ponto alto, tá? No ponto alto, um ponto alto, na separação, um ponto alto, no ponto alto, um ponto alto, e vou trabalhando. Aí, eu vou trabalhar até ali no marcador e volto, tá, pessoal? Olhem só, pessoal, eu trabalhei 19 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E onde eu tenho marcador é o 20, tá? É o ponto número 20. Aí, no marcador, pessoal, eu vou fazer o meu aumento, tá? E vai ser também a minha divisão. Eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Olha só como que ficou, tá? Agora, eu posso tirar esse marcador, porque eu já fiz esse aumento, então já ficou bem aparente, tá? Então, toda carreira que eu for fazer, chegando aqui, eu vou fazer da mesma forma, então não preciso mais do marcador. Aí, eu vou seguir trabalhando, tá? Ó, fiz aqui dentro do espacinho esse leque, com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E eu tenho que trabalhar esse ponto, tá? Se eu não prestar atenção, terminei aqui e vir para cá, eu vou pular um ponto. Então, eu não posso esquecer desse ponto alto aqui, tá? Essa aqui, como é uma carreira cheia, eu vou fazer pontos altos em todos os pontos anteriores. Não posso deixar de fazer em nenhum, tá? Para não correr o risco de pular ponto. Agora, eu vou fazer pontos altos até o próximo marcador. Olhem só, eu fiz até um ponto antes do marcador, tá? Daqui até aqui, eu fiz 24 pontos, tá? Porque
Esse aqui é o 25º, que é o da manga, certo? Aqui é a metade das costas, porque a outra metade é desse marcador aqui, tá? Aqui é a manga, fiz até o 24º, porque no 25º, onde está o marcador, eu vou fazer aquele leque de aumento, tá? Olha só, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Não tem dificuldade, né, pessoal? Que você sabe, quando você chegar no marcador, você tem que fazer o aumento. Aí, você tira o marcador e continua. Ó, aqui eu já trabalhei no ponto alto. Então, eu venho agora no espacinho e continuo. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Vou contando aqui, que aqui é a frente. Então, eu vou contando até obter 39 pontos. Pessoal, eu fiz 39 pontos, tá? Que é a frente, ó. Contando, sem contar o leque, contando desse ponto após o leque, 39 pontos, tá? Agora, no ponto de número 40, eu vou fazer o meu aumento, fazendo um leque, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Tiro o marcador e continuo. Depois desse leque, eu conto, tá? Ó, eu fiz o leque no ponto alto, então agora eu começo novamente. 1 no espacinho, 2 no ponto alto, 3 no espacinho, 4 no ponto alto. E aí, eu vou trabalhar novamente 24 pontos até o marcador, aqui, um antes do marcador. Aqui eu faço o aumento, tá? Aqui as costas, onde eu tenho que ter 40 pontos, eu já fiz 20. Então, quando eu fizer o aumento aqui, eu tiro o marcador e continuo contando 20 pontos até aqui para fechar a carreira. E olhem só, cheguei no finalzinho da carreira. Eu fiz, depois do aumento do leque, eu contei a partir daqui, tá? 19 pontos. E eu tenho que ter 20 nesse lado. Então, eu faço o 20º aqui, nesse espaço, e fecho, tá? Na terceira correntinha. Porque aqui eu fiz 20 desse lado e 20 desse lado, e fiquei com 40 pontos, porque faz parte das costas, então eu fiquei com 40 igual eu fiquei na frente. E 25 em cada manga, tá? Agora, pessoal, eu vou iniciar a carreira em pontos vazados, porque essa blusinha vai ser uma carreira vazada e uma carreira cheia, tá? Eu iniciei com a vazada, fiz a cheia e agora eu vou iniciar a vazada. Faço 1, 2, 3 correntinhas, uma de separação, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Vou fazendo até o marcador. Vou chegar até o marcador para explicar para vocês como eu vou fazer esse aumento lá no marcador. Olha só, cheguei
Aliás, os marcadores eu já tirei, mas eu tenho os aumentos. Então, cheguei agora no leque de aumento, ó, tá vendo? Esse é o meu leque de aumento, né? Que eu fiz ele todo aqui nesse espaço. Aí, eu pulo um ponto, venho no próximo. Eu não posso esquecer de trabalhar os pontos aqui do leque. Se fosse carreira cheia, eu trabalharia aqui e aqui, e depois faria o aumento aqui dentro. Como é carreira vazada, fiz um, pulei um, fiz outro, correntinha, tá? Não tem problema que não tem ponto para pular, mas eu vou fazer a correntinha porque é carreira vazada, tá? Aí, eu faço 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Olha só. Uma correntinha, pulo esse ponto e faço um ponto alto. Desse lado eu não pulei, porque não tinha para pular, mas eu fiz a correntinha. Agora, desse lado eu consegui pular, estão vendo? Vocês vão pular também. Porque se eu fizer direto aqui, como eu fiz aqui, vai ter muito aumento, tá? Então, é desse jeito aqui que nós vamos fazer. Pulo um ponto. Continuo fazendo até o final da carreira dessa forma, tá? Quando eu chegar aqui, ó, pulo um ponto, vou pulando aqui, tá? Olha só. Tô mostrando aqui pra vocês. Vou pulando. Olha, cheguei aqui, aqui vai dar certo, ó. Pulo esse, venho nesse. Faço o ponto alto, faço a correntinha e faço o aumento aqui dentro. Faço a correntinha por um ponto, desse jeito, tá, pessoal? Então, se coincidir de ficar aqui, vai fazer daquela primeiro jeito. Se pegar aqui, vai pular um ponto e vai fazer o ponto alto e vai fazer a correntinha, tá ok? E olhem só, pessoal, como já tá com o formatinho da pala, né, ó. Já tá se formando, tá vendo? Aqui as mangas e aqui a frente e as costas, tá? Aqui parece pequeno, né, olhando, mas vai aumentar, né? Com esses aumentozinhos, eu vou vai aumentando aqui a parte da manga, tá? Agora, vamos iniciar a carreira em ponto cheio, tá? Vou fazer essa parte aqui, para vocês verem até aqui, e o restante é tudo igual, tá? Então, terminei aqui com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, tá? Venho aqui no espacinho, faço um ponto alto, venho no ponto alto, não posso pular esse ponto, tá? E vou fazendo pontos altos até lá no aumento. Na quininha, né? Vai ficando uma quina que separa as costas da manga, aqui nesse início. E aí, aqui fica uma quina, tá vendo? Ó. Aí, eu vou fazendo até lá, essa primeira parte, só para vocês verem como é. Então, sempre um ponto sobre o ponto alto e um ponto no espaço. Um ponto sobre o ponto alto e um ponto no espaço. Olha só. Até chegar lá no leque, que é o leque de aumento, né?
espacinho. Agora eu tenho o leque, pessoal. Então, eu tenho os 2 primeiros pontos altos do leque. Eu vou trabalhar sobre eles com um ponto alto, tá? Vejam só. Agora, aqui no meio, eu faço um outro leque, fazendo mais um aumento. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Agora, eu tenho os outros 2 pontos altos do leque. Trabalho eles em ponto alto. Continuo aqui no espacinho e no ponto alto. No espacinho e no ponto alto, certo? E olhem só como que vai ficando, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa até chegar aqui, tá? Espacinho, trabalho os 2, aqui no meio aumento, trabalho os 2, espacinho, ponto alto, espacinho, ponto alto. Vou fazer isso a carreira toda, tá? Eu iniciei aqui, certo? Aí, aqui eu tenho um aumento, com aumento e aumento com aumento, tá? Ó. Então, eu iniciei aqui, certo? Aí, eu vou subir carreiras intercalando uma cheia e uma vazada, uma cheia e uma vazada, tá? Comecei com a vazada, fiz a cheia, a próxima é a vazada, depois a cheia, assim por diante. Até eu atingir um total de carreiras que dá a pala, tá? A minha cliente, essa pala daqui do ombro, né? Até embaixo do braço, deu 22 centímetros, tá? As minhas carreiras têm 1 centímetro cada uma. Então, eu vou fazer 22 carreiras, tá? Quando eu tiver essas carreiras e a medida, mesmo assim, pessoal, eu aconselho, ela mandou uma blusinha de medida, né? Mesmo assim, eu aconselho ir fazendo e medindo lá, tá? De repente, faz as 22 carreiras direto e passou. Um exemplo, né? Então, vamos fazendo, vou lá fazer 20, vou medir, e quando eu voltar, eu vou passar a medida certinho para vocês e quantas carreiras eu fiz. E lembrando que eu estou fazendo o tamanho G, tá? Então, pessoal, voltei com vocês, tá? E olhem só, fiz aqui a parte, até a parte que eu falei para vocês que faria, tá? Que seria 22 centímetros, tá? 22 centímetros. E o total de carreiras, contando aqui do decote, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras, tá ok? Agora, essa parte é a pala, tá? Então, nós vamos começar agora a carreira que eu vou dividir manga, frente e costas, para depois fazer só o corpo da blusa, tá? Então, eu vou continuar. Agora, eu estou na carreira cheia, terminei na carreira cheia, parei, né? Vou iniciar a carreira vazada. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular um ponto e vou para a próxima. Uma correntinha, pulo um ponto e um ponto alto. Como eu estava fazendo aqui na pala, tá? Vou continuar da mesma forma. O ponto não vai mudar, tá? Então, eu vou terminar aqui essa carreira cheia, ou seja, eu vou fazer até aqui no leque, tá?
Quando eu chegar aqui no primeiro leque, eu volto com vocês. Muito bem, pessoal, cheguei, tá vendo? Vim caminhando, iniciei aqui, que é o meio das costas, vim caminhando com pontos vazados, fiz o último ponto alto, uma correntinha, e agora eu venho aqui no meio do leque e eu não vou completar esse leque, tá? Eu vou fazer apenas 2 pontos altos, aí eu faço 3 correntinhas e venho, ó, pulando toda essa parte, tá? Toda essa parte aqui da manga, que será a manga. Até eu chegar no próximo leque, tá? Que é a próxima curvinha. Aí eu faço dentro dele 2 pontos altos e continuo com meus pontos vazados. Pulo esse e venho pro próximo. Uma correntinha, pulo e venho pro próximo, fazendo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e um ponto alto no próximo, tá? Aí eu vou fazer assim, olha como eu já fiquei com a abertura da manga, tá? Venho aqui, passando por toda a parte da frente, fazendo carreirinha vazada, até eu chegar no próximo leque. Cheguei no próximo leque, faço a mesma coisa, 2 pontos altos e continuo em pontos vazados. Aliás, 2 pontos altos, 3 correntinhas, pulo tudo isso daqui, que é a outra manga. Chegando no próximo leque, 2 pontos altos, aí sim eu continuo em pontos vazados, até que eu vou encontrar isso daqui, ó, tá? Quando eu terminar isso, eu volto com vocês para dar continuidade, tá ok? E olha só, pessoal, terminei a carreira, tá? Cheguei aqui, só faltou fechar, né? Cheguei no último ponto alto, fiz a correntinha e vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? E ficou assim, né? As mangas. Aqui eu tenho a manga onde eu fiz as 3 correntinhas, tá? Aqui eu tenho as costas, a frente, e aqui a outra manga. Aí, aqui eu vou dar continuidade. Agora, eu vou fazer a carreira de pontos cheios, tá? Então, eu vou subir 3 correntinhas, e aqui no espaço eu coloco um ponto alto. Sobre o ponto alto, eu coloco outro ponto alto e no espaço um ponto alto. Da mesma forma que eu fiz as outras carreiras, tá bom? Agora, eu vou trabalhar o comprimento dessa blusa, tá, pessoal? Eu vou trabalhar aqui em carreiras circulares, até eu completar o comprimento que eu quero, tá? Vocês aí vão fazer no comprimento que vocês querem. Se vocês estiverem fazendo a G, quando eu voltar, eu vou falar para vocês o comprimento que eu fiz, tá? Aí eu vou falar as carreiras, vou passar a medida para vocês, tá? Tanto da largura quanto do comprimento. Se vocês estiverem fazendo AM, tá? Aqui é a G, como eu falei desde o início para vocês, tá? Se vocês estiverem fazendo a M, vocês vão ou medir aí no corpo de vocês, ou pedir a medida da cliente, tá? E aí, com essa medida do pescoço, vocês vão fazer aqui o tanto de correntinha que vocês acharem, tá? Vão diminuir sempre da G para M, vocês podem diminuir 20 correntinhas, tá? Para P, mais 20 correntinhas, tá bom? 10 ou 20 correntinhas. E aqui no comprimento, vocês vão diminuir 2 carreiras. Essa já é a carreira
que eu fiz a separação. Então, eu fiz até aqui antes da separação. Aí, vocês diminuem 2 carreiras, tá? Então, aqui eu fiz antes dessa, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, né? 18 ou 19, vocês diminuem 2, tá bom? Eu fiz até aqui, né? Aí, vocês tiram 2 e vão fazer até aqui para M. Para P, tira mais 2, tá bom? E aqui na largura, automaticamente, vai ficar mais estreito, tirando as carreiras, tá? Aí, eu vou continuar aqui, fazendo circular, tá? A volta toda. Quando eu chegar aqui, carreiras cheias, eu vou preenchendo, inclusive, as 3 correntinhas, tá? Continuo fazendo, tá bom? Quando eu voltar, depois que eu terminar essa cheia, eu vou fazer a vazada. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aí, eu vou trabalhar assim, uma carreira vazada, uma cheia, uma vazada, uma cheia, até eu dar o comprimento desejado. Prontinho, pessoal. Terminei a blusinha no comprimento, tá? Eu fiz 58 carreiras, tá bom? Ela quis um pouco mais comprida do que o modelo que ela mandou, tá? E aí, ficou assim o comprimento. Aqui embaixo, assim que eu terminei, eu fiz 2 carreiras em pontos baixos, tá? Sem segredo, tá, pessoal? Eu não diminuí nem aumentei nada. Fiz 2 carreiras de ponto baixo, tá? E é isso. Aqui eu já fiz uma manga para mostrar para vocês como que ficou, tá? Ó, não arrematei ainda. Na manga eu fiz algumas diminuições, tá? Eu fui medindo lá na manga da blusinha que ela me enviou, certo? E eu precisei fazer algumas diminuições aqui embaixo e aqui em cima para chegar na mesma largura da blusinha que ela me mandou, na mesma medida. Vocês aí façam conforme a medida que vocês têm de vocês ou da cliente, tá bom? Ou uma peça, ou a medida que vocês tiraram com a fita métrica, tá? Eu vou fazer a outra igual e vou mostrar a vocês o quanto eu diminuí e como foi que eu diminuí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu já tô aqui na manga, tá? Ó, eu tenho a manga, aqui a parte do ombro, e aqui a parte que fica embaixo do braço, né? Aí, eu dei meu nozinho na agulha. Venho aqui embaixo, tá? Bem no meinho, que eu fiz 3 correntinhas aqui embaixo, né? E faço um ponto baixo, tá? Como eu fiz agora, a última carreira foi a cheia, eu vou fazer a vazada. Para iniciar a vazada, eu subo 4 correntinhas, mas como eu fiz um ponto baixo aqui, que já dá a altura de uma correntinha, então eu vou fazer 3. 1, 2, 3, tá? Vou pular, eu tô aqui, vou pular esse meio e venho nesse, tá? Pessoal, eu tenho que contar sempre que nem quantos espacinhos eu tenho aqui. Aí, eu vou contar lá na mesma manga, tá? Para não dar problema. Aqui eu iniciei com a carreira vazada. O mesmo tanto de quadradinhos que eu tenho nessa manga, eu tenho que ter nessa no final, tá? Então, se vocês já quiserem contar lá e já ir fazendo aqui, melhor. Com certeza vai dar certo, porque o mesmo tanto de ponto aqui, tem lá, inclusive as correntinhas, né? Então, vamos lá. Eu faço aqui uma correntinha, pulo esse espacinho, venho para esse. Porque esse espacinho aqui são as 2 correntinhas do ponto leque que eu fazia a curvinha, né? Uma correntinha. Eu vou fazer essa carreira aqui toda, pessoal, desse jeito.
e volto com vocês para fazer a carreira cheia que eu inicio as diminuições, tá bom? Aqui é normal, como eu fiz todas as outras da blusinha, tá bom? Pronto, pessoal, cheguei ao final. E eu contei, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 51 quadradinhos com esse aqui que eu vou fechar na terceira correntinha. São 51 quadradinhos. Eu contei do outro lado e tenho 51 quadradinhos, tá? Agora, eu vou iniciar aqui, ó, a parte da carreira cheia, tá? Então, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Olha, um no espacinho e um aqui sobre o ponto alto, tá? Aí, eu vou fazer essa carreira cheia até eu chegar aqui, ó. Eu meço aqui certinho embaixo do braço, tá vendo? Então, eu ajeito aqui, eu tenho embaixo do braço e aqui eu tenho no ombro, tá? Se vocês quiserem, podem pôr um marcador aqui, tá? Aí, vocês vão trabalhando, chegou no marcador, vão fazer a diminuição, tá? Aqui nessa primeira carreira de ponto cheio, eu não vou fazer nenhuma diminuição. Vou fazer uma aqui, continuo, e aqui embaixo eu vou fazer mais duas, tá? Pessoal, cheguei, tá? Lá em cima no ombro, olha, embaixo do braço, em cima no ombro, tá? Agora, aqui eu vou fazer uma diminuição. Fiz o último ponto alto, aqui eu tenho o meio, eu faço um ponto alto, deixo sem terminar, deixo 2 argolinhas na agulha, 2 laçadinhas. Venho aqui pro ponto alto, faço novamente, fico com 3. Aí, eu tiro as 3 juntas. Sendo assim, eu fiz uma diminuição, tá? Onde eu tinha 2 pontos, um aqui, agora eu tenho um só, tá vendo? Fiquei apenas com um ponto. Então, sendo assim, eu fiz uma diminuição. Agora, eu vou continuar trabalhando em ponto alto, até eu chegar lá no lugar exato onde eu tenho que fazer mais 2 diminuições. Pronto, pessoal. Estou no exato lugar onde eu vou fazer mais 2 diminuições. Então, eu pego aqui no espacinho, faço um ponto alto deixando 2 laçadinhas, venho no ponto alto, faço mais um, fico com 3 e fecho. Fiz mais uma diminuição. Aqui nesse meio eu faço um ponto alto normal e aqui eu faço novamente uma diminuição, tá? Olha só. Peguei no ponto alto e no espaço e fiz mais uma diminuição. Fecho com um ponto baixíssimo, subo 4 correntinhas e continuo fazendo aqui agora, ó. Tenho o primeiro ponto, pulo um, venho para o outro, faço um ponto alto. Essa carreira vai ser em pontos vazados, então eu não vou fazer nenhuma diminuição, tá? Quando eu terminar essa, eu volto para fazer a cheia e explicar as outras diminuições. Muito bem, cheguei no final da carreira vazada. Venho na quarta, né? Na terceira correntinha, aliás, e termino com um ponto baixíssimo, tá? Vou subir 3 correntinhas e continuar a carreira. Nessa carreira, como eu fiz as diminuições?
eu já expliquei da maneira que eu faço, né? Pegando um ponto e outro e diminuindo. Eu dou toda a volta e aqui no final eu faço uma diminuição, tá? Então, eu iniciei sem diminuição. Dou toda a volta e aqui em cima no ombro, onde na carreira anterior de pontos cheios eu fiz uma diminuição, eu vou fazer duas, tá? Então, eu posso até pular um bloquinho, tá? Eu pego aqui e faço uma diminuição. Aqui eu faço apenas um. E no próximo eu faço outra diminuição, tá? Então, inicio a carreira normal, aqui em cima no ombro, duas diminuições, continuo ela, tá? E aqui no final, mais uma diminuição. Então, são três diminuições nessa carreira aqui. Aí, eu vou fazer outra carreira vazada, tá? Que seria aqui, né? Eu vou fazer essa aqui agora, com essas diminuições que eu tô falando para vocês. Olha, aqui em cima eu tenho duas diminuições, tá? Aí, eu faço a vazada e vou fazer mais uma. Nessa outra, eu vou iniciar também normal, tá? Que é a penúltima, né? Das cheias. No meio, exatamente no meio, ó, eu faço mais uma diminuição. Aí, venho para o ombro, mais duas diminuições. Aí, eu continuo, tá? Ó, aqui no meio, novamente, eu faço mais uma. E lá no final, eu faço mais duas, tá? Aí, eu faço a carreira vazada e inicio outra carreira, tá? Ó. Aí, na outra carreira cheia, eu já inicio com uma diminuição, tá? Uma diminuição. Aí, aqui nessa no meio, eu não tenho nenhuma, tá? Vamos ver se aqui no ombro eu tenho alguma. Não tenho mais nenhuma, tá? Tenho mais uma aqui em cima, ó, no ombro, tá? E assim eu vou fazendo. Eu aqui fui fazendo diminuições e tirando a medida, tá? Então, vocês vão fazendo as diminuições nas carreiras cheias, conforme a medida que vocês têm aí, tá? A última carreira também, ó, eu fiz diminuições. Fiz uma aqui, fiz uma aqui. Porque eu fui medindo, tá? Cada carreira que vocês fizerem, vocês vão medindo para ver se tá chegando onde vocês querem, tá? Aí, eu fiz lá embaixo. Aí, como eu fui medindo e não achei necessidade de fazer aqui em cima no ombro, eu não fiz. Aí, eu fiz no meio novamente. Olha, e no final eu fiz mais duas. Então, vocês vão medindo, eu fui fazendo e medindo, tá? Até onde eu precisei. Quando eu terminar essas carreiras, eu fiz exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 carreiras. Quando eu terminei a oitava, que é na carreira de pontos cheios, eu fiz duas carreiras em pontos baixos. Essa carreira em pontos baixos, aqui para a medida que eu queria, eu fiz como? Eu fiz um aumento na primeira carreirinha de ponto baixo, um aumento na primeira, tá? No primeiro ponto, aí eu contei 8 pontos baixos e fiz mais, aliás, uma diminuição, né? Uma diminuição no início, 8 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição, de 8 em 8 eu fiz uma diminuição. E a segunda carreira eu fiz normal, sem aumentar e sem diminuir, tá? Então, vou fazer aqui a minha manguinha
e volto aí com vocês, tá? Para finalizar a peça, tá ok? Aqui, ó, no decote, quando eu terminei o decote, quando eu terminei a peça lá embaixo, eu subi aqui no decote e fiz 2 carreiras em pontos baixos. Não diminuí nem aumentei. Fiz 2 carreiras normal, tá? Iniciei aqui atrás e fui fazendo aqui circular 2 carreirinhas em pontos baixos. E aqui está, pessoal, a blusinha depois de pronta, tá? Essa peça ficou linda, maravilhosa. Exatamente do tamanho que a cliente me enviou, tá? Como eu disse para vocês, ela enviou uma peça dela, uma blusinha dela, para eu fazer na medida, mas com um detalhe de que eu fizesse 2 dedos maior, tá? 2 centímetros, né? E aí eu fiz, tá? Coloquei minha etiqueta da Crochêlândia. Como eu digo em todos os meus vídeos para vocês, é muito importante que vocês personalizem as suas peças, tá? Principalmente quando vocês estão fazendo uma encomenda, coloquem sua etiqueta, que vai valorizar bem mais, tá bom? Linda, linda. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e eu procuro responder todas as perguntas, tá bom? Todas as dúvidas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.